Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Nós temos aqui o vereador Paulo Ferrares, vereador Manuel e a vereadora Giovana Mondardo. Hoje nós estamos na nossa mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Covid. Nós estamos, então, com a presença da equipe do Instituto Harmony, que administrava o Hospital de Romaina. Nós temos aqui o doutor Alex Araújo, que é o diretor executivo, certo? Nós temos a Franciele Bortolotto, que é a gestora administrativa, e nós temos também o Marcos Rebelo, que é o financeiro. Nós fizemos esse pedido para que vocês viessem, desde já agradecemos a presença de vocês, para que vocês nos colocassem a par, que já a Frente Parlamentar são vereadores que acompanham toda essa questão da Covid. Então, como é que foi esse tempo de administração? Um vídeo muito bonito, por sinal, do Instituto em frente ao Hospital de Romaina. E, se puderes fazer essa reunião, ela fica gravada no YouTube, então as pessoas que têm interesse também têm acesso. Então, para que fique gravado e que vocês nos explanem. Não sei se quem quer começar falando, se é o doutor Alex, por favor, então. Tem que apertar ali. Boa tarde, obrigado, vereadora. Pode apertar e deixar. Obrigado. Obrigado, vereadora. De Luca, esqueci o primeiro nome, vereadora Roseli De Luca, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado pela vereadora Giovana Mondardo, pelo vereador Paulo Ferrarese e pelo vereador Manuel. Desculpe o nervosismo, mas é que eu fui... Não, estava no meio das funções. A gente agradece a oportunidade de falar sobre as nossas ações frente ao Covid-19 no Hospital de Romaina. Obviamente que a gente hoje se sente aliviado pelo término, pela finalização dessa pandemia e o controle vacinal, que foi o que realmente determinou essa mudança no cenário. A Franciele Bortolotto, ela deve ter ali já para expor, para declarar, para fazer a apresentação dos nossos levantamentos, dos nossos números. Então, eu me coloco à disposição para qualquer outra... Chegou também o vereador Daniel Antunes, também nosso vereador. Boa tarde, então, vereador. Não, imagina, vereador, nós temos o doutor Alex, a Franciele e o Marcos, que então vão explanar para nós. Queres começar, Franciele? Apertou ali. Boa tarde a todos. Sou Franciele, sou gestora assistencial do Instituto Harmony. Então, eu vou mencionar, falar um pouco para vocês como foi a parte de atendimento aos nossos pacientes, aos nossos familiares. Lá no Instituto, desde o início, as atividades elas iniciaram no dia 4 de dezembro, somente com atendimentos aos pacientes de unidade de internação. Eram 50 leitos clínicos, 3 de suporte ventilatório, segundo o Ministério da Saúde, é suporte ventilatório, para nós era semi-intensivo, onde esses pacientes, em início, como não tínhamos aberto ainda a UTI no hospital, que ela veio só em março, esses pacientes que ficavam mais gravemente acometidos pela doença, eles recebiam em primeiro momento esse atendimento um atendimento de suporte mais avançado nesses leitos, semi-intensivo, e caso necessário, nós encaminhávamos esses pacientes para outros hospitais referenciados da nossa região, visto que não tínhamos a UTI. Então, como muitos pacientes acabavam sendo acometidos realmente de uma forma mais grave, então esses pacientes, em primeiro momento, até março, meados de março, eles eram encaminhados para a rede referenciada. Em março, foi aberto mais 10 leitos, foram abertos os 10 leitos de UTI,
Assim, até final de março, já fizeram as regulações, né, destes 10 leitos de UTI. E em abril, passamos também a fazer a regulação de todos os leitos clínicos, ou seja, todos os pacientes, em primeiro momento, a parceria era com a prefeitura, né? Esses pacientes, eles vinham da rede da prefeitura, faziam os testes, eram testados positivos, porque lá só entravam pacientes acometidos com Covid, com teste positivo e um comprometimento pulmonar. Então, já tinha que vir para o hospital também com essa tomografia. Por quê? Porque lá no hospital nós tínhamos somente raio-x, né, para fazer nesses pacientes, e se nós precisássemos de uma tomografia ou de algum outro exame, nós precisaríamos regular também esses leitos, essa ambulância, para encaminhar esse paciente para fazer o exame e depois retornar ao nosso hospital. Então, por isso que já era solicitado, né, este exame anteriormente, para que os médicos e a equipe conseguissem realmente nortear mais esse atendimento e já serem mais assertivos, né. Então, passou em abril ser regulados todos os 50 leitos de UTI, os leitos pelo Ministério da Saúde também, os 10 leitos de UTI e os 3 de semi-intensivo. Então, esses pacientes, eles precisavam ir para a busca ativa. Eles precisavam estar regulados para que o médico regulador entrasse em contato com o nosso médico ou o médico da unidade de onde esse paciente, né, viria a ser transferido, ou se nós precisássemos transferir alguém. Então, esses pacientes eram atendidos de forma integral no hospital. Tínhamos todos os serviços que um hospital de alta complexidade necessita, né, em um momento pandêmico, onde nós seguimos regras, né, RDC, para que isso ocorresse. Então, o hospital tinha desde o raio-x até uma máquina de hemodiálise, né? Muitos pacientes precisaram desse tratamento. Quando necessário, sim, encaminhávamos para um hospital para fazer uma tomografia ou algum exame complementar. E neste período dos 9 meses, foram 759 atendimentos realizados pelo Instituto. Então, 112 pacientes passaram pela nossa UTI e 750, 760 na nossa clínica. Ao total, 650, desculpa. Ao total, dá 759 pacientes. O Instituto, ele não faltou, né, disponibilidade, parceiros também, para que nesse momento de dificuldade para todo o nosso setor, para todo o setor, né, da área da saúde e áreas afins, para que esses pacientes e esses familiares fossem bem atendidos. Um momento realmente de vitória, porque conseguimos atender muitos pacientes que, se não tivéssemos esse hospital, né, não saberíamos o destino deles, ou se estaríamos, sim, né, fazendo com que os nossos outros hospitais referenciados estivessem mais cheios ainda. Então, é gratificante poder participar desse momento e saber que o Instituto ele fez tudo o que estava ao alcance para que esses pacientes, esses familiares fossem bem atendidos. Então, eu acredito que seria isso. Eu acho que só tem aqueles dados que você pode fazer referência. Tem como apresentar? Nós nem colocamos para apresentar. Não colocamos. Então. Mas, de qualquer forma, nós juntamos coragem e força, enfrentamos dezenas de dificuldades, porque era um momento onde os insumos e os recursos todos os necessários eram escassos. Insumos, drogas do kit chamado intubação, recursos humanos, tanto médicos especializados, médicos generalistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Por quê? Porque existia um consumo de todas as unidades de saúde da nossa região e do país e do mundo intensamente, ou seja, a gente teve que se virar bem para que as coisas acontecessem. Tivemos o apoio, sim, das entidades
do Hospital São José, do Hospital do Morro da Fumaça, do Hospital da Unimed, do Hospital Santa Catarina, do Hospital São Donato, porque a gente teve momentos que os determinados insumos não existiam. Quem teve condição e já era grande o suficiente para ter estoque de grande monta, o tinha. Teve que abrir mão de importar também vários medicamentos nesse sentido. Nós contamos com uma ajuda essencial da Secretaria de Estado da Saúde no fornecimento desse kit intubação, e aqui com o apoio da Regional de Saúde na logística de transporte e distribuição. Nós tivemos, no final das contas, né, esses resultados estatísticos que a Franciele não conseguiu reportar, né, demonstrar. De qualquer forma, a gente encerrou esse ciclo lá, né, de um hospital de campanha, um hospital que foi feito e montado às pressas, sim, porque a necessidade imprimia a emergência. Eram de 80 a 90 pacientes esperando por um leito para ventilação mecânica. E nós dispunhamos, pelo menos dentro da minha especialidade de anestesiologia, essas condições. Então, não me furtei de tempo e de esforço para que isso a gente conseguisse atendê-los. E o fizemos. Claro que, com o passar do tempo, a gente conseguiu, então, cada vez mais, né, melhorar os processos, porque a gente tratava, então, com recursos humanos escassos, como já mencionei, e os que tínhamos também não tinham larga experiência. Então, a gente teve que fazer isso tudo junto, treinar, tratar e obter os resultados. Desfechos favoráveis, desfechos desfavoráveis, comuns, numa doença extremamente grave e agressiva. Outro aspecto que eu gosto de colocar é o do agradecimento da oportunidade de a gente ter feito esse serviço, atendendo toda a população e a região. E eu agradeço a minha equipe, o meu time, que não se furtou de força e de disposição para que isso ocorresse. E o Marcos gostaria de fazer alguma colocação, a questão financeira, como é que ficou? Boa tarde a todos. Nós, como o doutor Alex estava comentando, as dificuldades, né? Assim como houveram as dificuldades com o pessoal, escassez de medicamentos, nós também passamos por dificuldade financeira em alguns momentos, né? Porque a situação, como nós estávamos vivendo num momento de muita escassez de medicamentos, de equipamentos, nós não tínhamos possibilidade de negociar valor de compra. Porque se nós fôssemos tentar negociar valor de compra, nós perdíamos a compra. Então, iríamos comprar um determinado medicamento, não se perguntava mais qual era o valor, era se tinha. E quando achava-se, depois de muita procura, não dava nem tempo de poder negociar, porque a resposta era: se tu não quiser, eu tenho uma fila querendo comprar. Preciso que tu diga agora, senão... Então, essa foi a situação que nós enfrentamos. Nós começamos ali em dezembro, né? O nosso contrato com a prefeitura primeiro foi com a clínica, a parte de enfermaria, né? Sem UTI, aonde foi assinado um contrato fixo mensal de R$550 mil bruto, onde era descontado 2% de ISS, ficava em 539 mil, e com este valor nós tínhamos que atender 50 leitos clínicos e 3 leitos semi-intensivos. Nós não chegamos a lotar os 50 leitos, não foi necessário, graças a Deus. Passamos dezembro, janeiro, fevereiro, a pandemia ela deu uma aliviada, reduziu bastante o número de casos em fevereiro.
até que em março ela veio com tudo. E quando veio março com tudo, houve o grande desafio nosso, né, do Instituto Harmony, que foi quando nós, de fato, não tínhamos como voltar atrás, porque eram vidas que estavam em jogo. Nós tivemos que abrir os 10 leitos de UTI e nos preparando para abrir outros 10. E nós vimos naquele momento que foi o grande desafio, não só meu, muito mais do Dr. Alex, de toda a equipe do Instituto Harmony, que foi um desafio para todos poder manter e abrir leitos de UTI naquela época, naquele momento em que nós não tínhamos profissionais. Não havia médicos, não havia enfermeiros, não havia técnico de enfermagem, não havia medicação, não havia equipamentos. Era um colapso total que nós estávamos vivendo naquele momento. Conseguimos abrir os 10 leitos de UTI em prazo recorde, aproximadamente 10 dias, né, 8 dias aproximadamente, né, doutor Alex? Abrimos os leitos. 2 dias depois que nós abrimos os leitos, nós tivemos um problema seríssimo, que impactou serissimamente o nosso financeiro, que foi quando nós tivemos um problema com a vigilância sanitária. Né? Nós estávamos com vidas morrendo na fila de hospitais, nós estávamos com problemas sérios, quando naquele momento nós tivemos no dia 12 de abril, às 10 horas da noite, os nossos leitos bloqueados. E o nosso contrato com a UTI, com a prefeitura, foi um contrato que não foi valor fixo mensal. O nosso contrato com a prefeitura foi por leito disponível. Então, o Instituto Harmony recebia da prefeitura R$ 2.960 aproximadamente por cada leito disponível ou ocupado. E nós só conseguimos liberar os leitos no dia 31 de março. Ao final do mês, que era para o Instituto Harmony ter recebido 600 e poucos mil reais, nós recebemos apenas 300 e poucos mil reais. E para impactar ainda, o nosso contrato, ele primeiro trabalha, depois recebe. Então, o nosso recebimento foi em abril. E para nós dar entrada, início na UTI, nós tivemos que fazer empréstimo. Nós tivemos que fazer um empréstimo de 300 mil reais para fazer frente a essa necessidade. Então, esse foi o grande desafio do Instituto Harmony naquele momento. Por quê? Porque nós tivemos que não perder qualidade no atendimento e trabalhar com pouco, com menos. E quando nós vamos trabalhar com menos, nós tivemos que contar com a contribuição, compreensão de toda a equipe. Técnicos de enfermagem, enfermeiros, todo o pessoal da administração, o pessoal da higiene, que tiveram que se doar um pouquinho mais, né, sem ganhar mais por isso, para que nós pudéssemos dar conta sem perder a qualidade no atendimento. Então, quando foi em abril, foi um mês muito difícil. Aí, depois, maio, nós conseguimos receber o valor cheio. Depois, junho, a pandemia começou a apertar novamente, né? Nós começamos a ter gastos demasiados com medicação. Julho foi difícil novamente, até que, de repente, em agosto, como um sopro, de repente, reduziu assim de forma drástica mesmo, graças a Deus, a nossa taxa de ocupação. E com a taxa de ocupação que reduziu bastante em agosto, nós conseguimos fazer uma administração financeira bem trabalhada. Já quando nós recebemos o aviso da prefeitura de 30 dias para rescisão do contrato, imediatamente nós conseguimos já dar o aviso prévio trabalhado para todos os colaboradores, né? Para poder, de fato, não sair com prejuízo financeiro e o que era o grande desafio nosso, que nós tínhamos, o doutor Alex, quando veio conversar comigo lá no começo, quando ele veio mostrar o Instituto Harmony para mim, isso antes do Hospital Rio Mãe abrir, lembro como hoje, quando ele olhou nos meus olhos e disse: Marcos, o nosso instituto vai ser diferente. Nós queremos fazer diferente do que às vezes ocorrem com outras organizações que encerram um contrato e às vezes não conseguem liquidar todos os seus compromissos. E nós queremos fazer diferente. E nós lutamos por isso e graças a Deus,
com todo esforço de toda a equipe, nós estamos encerrando o contrato sem dever nenhum centavo para nenhum fornecedor e nenhum colaborador. E isso sim, né, além de nós termos contribuído com a sociedade, né, além de nós termos tendo contribuído com o poder público, com o poder executivo, para ajudar a oferecer saúde para a população no momento que mais precisavam, nós conseguimos sim fazer bom uso do dinheiro público. Então essas são as minhas palavras, né, que eu gostaria de deixar. Um agradecimento a todos pela confiança, pela oportunidade que tivemos, que para nós foi um grande desafio. Muito obrigado a todos. Eu retorno a palavra. Tem algum questionamento de algum vereador? Que é o momento para vereador Paulo. Boa tarde, presidente Roseli. Boa tarde aos vereadores. Quero cumprimentar o doutor Alex. Oh, meu Deus. Doutor Alex, a Franciele, Bortolotto e o Marcos, que a gente sempre, representando esta Casa Legislativa, sempre acompanhamos a prestação de conta. E eu quero deixar aqui registrado meus parabéns, Franciele e Marcos, porque em momento algum houve dúvidas na prestação de conta. Todos os membros representando Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria do município, sempre todos foram muito tranquilos na prestação de conta, né? Então, isso temos que agradecer e muito. Também o que o Marcos relatou sobre a UTI estando aberta e a vigilância do Estado vir e cancelar aí a UTI, né, o atendimento na UTI, isso nos causou muita tristeza, porque sabendo que tantos pacientes que daqui de Santa Catarina tinha sido transferido para outros estados, enquanto nós tínhamos uma UTI aberta e a vigilância estadual vir fechar a UTI por um período, né, foram 12 dias apenas naquele mês, né, de atendimento, ficou 18 dias a UTI fechada, sem atender os pacientes do nosso município, da nossa região. Mas parabéns para vocês, doutor Alex e toda a equipe, Franciele e Marcos, por estar, né, junto com as famílias e com os pacientes, o quanto foi difícil esses momentos, e sempre aprendi muito a respeitar o atendimento que vocês fizeram e ouvir as pessoas. Teve pacientes que saíram de lá vivo, com saúde, e disse assim, ó, se não fosse o Hospital do Rio Maina, eu tinha morrido, se fosse outro hospital, eu tinha morrido. Então, parabéns para vocês por fazer uma administração justa, né, pagando os direitos dos funcionários, pagando todas as dívidas dos consumidores, e pode ter certeza que o nome de vocês, com certeza, já fizeram nome para que surja outras administrações de outros hospitais ou pronto atendimento, né? E eu acho que deu para o município ter uma experiência com o Instituto Armontes. Parabéns a todos vocês. Manuel? Então, senhora presidente, apenas para cumprimentar aí a equipe, né, doutor Alex, Franciele e o Marcos, pelo trabalho realizado e, com certeza, pelos resultados alcançados, apesar, né, do que tem acontecido, né? Então, muito obrigado aí em nome da comunidade, da sociedade, porque realmente foi um trabalho bem interessante que vocês fizeram lá. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, presidente, doutor Alex, enfermeira Franciele e o Marcos. Momento difícil, mas uma empresa que aceitou o desafio. Se disser que foram só elogios para a empresa de vocês, a gente vai estar mentindo, porque a gente sabe que em alguns momentos também aconteceram algumas situações e que talvez difícil, mas foram administradas.
Gostaria de fazer algumas perguntas, mas no geral agradecer, porque dos municípios da região, temos um hospital como Criciúma teve por 9 meses para essa situação pandêmica, né, para esse período complicado onde centenas de vidas do município e da região se foram, mas tenho certeza que vocês, na responsabilidade que lhes foi confiada, vocês fizeram ali o trabalho propositado em contrato. Desculpa se eu não entendi, quais os exames vocês realizavam ali? O raio-x, exame de imagem, né? Se nós Exame de fôssemos imagem. pensar, isso de imagem seria o raio-x. Raio-x. Interno, né? Deixa eu dar fazer uma colocação em relação aos períodos. Inicialmente, a gente desenvolveu um POP junto com a Secretaria do Município e o Hospital São José, e, se eu não me engano, tinha o envolvimento dos outros municípios da ANREC, no sentido de encaminhar os pacientes para o Hospital Retaguarda de campanha, de posse da tomografia. Porque a tomografia ela estava definindo o paciente moderado, grave do leve. E nós tínhamos, então, na enfermaria, nos 3 leitos de suporte ventilatório, a possibilidade de tratar os pacientes com até 50% de comprometimento pulmonar visto na tomografia. Se não tivesse a tomografia, ficava complicado de só clinicamente fazer a avaliação e definir qual era o melhor tratamento para aquela fase da doença. E isso foi desenvolvido perfeitamente. Nós tivemos e tínhamos como apoio um raio-x portátil, porque naquele hospital ele não dispõe de um departamento de imagem. Ele é um hospital de campanhas. Era como se fosse o Parque da Marejada em Itajaí, só que ali tinha estrutura, chão, parede, teto. Senão era a mesma condição. E, além disso, nós tínhamos todo o apoio de laboratório, tanto do Lavita, aqui do Hospital São José, como do Laboratório Pasteur. Posteriormente, nós tivemos também um contrato com o Laboratório Búrico. E esse veio de encontro com a abertura dos leitos de UTI. Na enfermaria, então, nós dispunhamos disso, exames laboratoriais e exame de imagem com raio-x. Certo. Mas aí os pacientes já vinham com a tomografia? Vinham com a tomografia. A maioria deles vinham com a tomografia. Às vezes, por exemplo, vou lhe dar só um exemplo. Aqui no centro de triagem, 11 horas da noite, um paciente com quadro de saturação, entre 90% de saturação, Covid positivo, sem a tomografia. O que esse paciente ia fazer? Ou ele ia ficar esperando para a tomografia no São José, ou ele ia para o Rio Maine. Então, a gente, mesmo sem a tomografia, aceitava o paciente e depois transferia, no outro dia, então, no horário comercial, encaminhava para o São José fazer o exame e ele retornava para o hospital, então, com a imagem realizada. Certo. Doutor, esse contrato, que eram feitos repasses, da parte do contratante, ficou alguma pendência? Ficou tudo certinho? Está tudo certinho? Todo combinado contratual? Ficou tudo certinho de repasse? Tudo ok? Eu acho que a última demanda que existe é que uma funcionária da higienização engravidou no período, e aí o Marcos pode explicar um pouquinho melhor isso aí, mas a gente já vai fazer o acordo, acho que tem que ser feito aí a dispensação da forma trabalhista e prevista, que eu não saberia lhe dizer os pormenores. Mas sim, a funcionária ela foi contratada pelo Instituto? Sim, foi contratada por nós, ela engravidou depois. Certo. Mesmo sendo um hospital de campanha, os equipamentos, os leitos
de enfermaria e de UTI, eles são do Instituto ou da Secretaria? Não, nada é do Instituto. Vamos. Vocês entraram com a equipe, com os profissionais e os serviços. Isso. E Entendi. nós fizemos o projeto era da criação dos leitos de UTI usando equipamentos locados. E essas locações todas foram feitas no período. Locações. Locação. Não foram aquisições de compra, foram Não, locações. Entendi. Houve aí, então, momentos depois, né, dos leitos abertos, uma doação de R$1 milhão do Ministério do Trabalho para equipamentos, onde foram feitas as aquisições de 50 bombas de infusão, 20 leitos de UTI e bombas de infusão, leitos de UTI. Os ventiladores. E? Os ventiladores, né? Não, ventiladores foi do Estado. As camas. 20 leitos de UTI e 20 monitores multiparamétricos. 20 monitores, 20 leitos de UTI e as 50 bombas de infusão. Mas foram habilitados só 10. Sim. Porque inicialmente foram habilitados 10 leitos e posteriormente talvez necessitassem mais 10 leitos. Por isso que da aquisição feita pela Prefeitura. Mas esses outros 10 não foram usados? Não foram usados, não. E aí essa doação ficou como? Continua lá, está né? Tudo lá. Esse Tudo material lá. está todo lá à disposição da Secretaria. Sim, os 20 leitos de UTI, as 50 bombas de infusão, mais 20 que eu tive que comprar, porque senão eu não tinha ter condições eu tive que comprar em 48 horas, tive que adquiri-las, porque o acordo que fiz com os fornecedores não respeitaram, infelizmente não, porque o consumo era assim, ou tu pagava ou para levar ou tu não ou conseguia. Então não tinha o necessário para salvar vidas. Não tinha o suficiente. Então, doutor, enfermeira e Marcos, eu acho que de forma geral a palavra é agradecer, mas a última pergunta eu acho que eu considero a pior pergunta. Quantos óbitos aconteceram no Hospital da Retaguarda? Nós tivemos 91 óbitos. 91? No período de 9 meses? Isso. 759 atendimentos e desses foram 91 óbitos. Quantas UTIs? Oi? Foram quantos de UTI? 112. 112 internações de UTI. De UTI, mas tem os pacientes eu acho que... né, diretas, né? Eu creio que em Criciúma deva ter, eu não me lembro do último número, 856 óbitos no total Covid? Eu acho que ele é 600 e eu dar uma olhadinha nele. Desses 650, 89 ou 90 pacientes. Mas uma pergunta só sobre o óbito, dá licença. Esses óbitos é da região, Da né? região. Não é só de Criciúma. Não, eu entendi. Eu só gostaria de saber o número de óbitos dentro do Hospital da Retaguarda. Dos 750, muito obrigado. 90 óbitos. 91, é isso? Isso. Obrigado, muito obrigado. Vereadora. Boa tarde, presidente. Questão de ordem. Agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nossos convidados. Primeiro, agradecer a disposição de estar aqui hoje, depois de 9 meses, né, de muito trabalho, apesar das dificuldades e do intenso desabastecimento, inclusive dos insumos, né, para nível de Brasil, e que a gente teve que evidenciaram a necessidade de um complexo industrial de saúde tão logo que seja possível como um projeto de país, né, porque vendo não só as organizações sociais, os institutos, mas também os hospitais filantrópicos, as próprias unidades de saúde, como vieram e evidenciaram o desabastecimento muito potente de coisas básicas como máscara e luva, né, então... quero parabenizar a dedicação de vocês, agradecer por terem vindo aqui também dividir com a gente, me senti contemplada pelas colocações dos demais colegas e a gente fica à disposição para o que for preciso. Obrigada. Obrigado também. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu gostaria de me colocar à disposição, tanto da Câmara de Vereadores como do município,
Agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer os esclarecimentos. Agradecer, como já o fiz, aos nossos colaboradores todos e às outras entidades que nos apoiaram e nos ajudaram. Na verdade, o São José, nós praticamente fomos um quintal de São José. Dali a gente conseguiu, então, com esse apoio, implementar as ações e desenvolver o nosso trabalho. Franciele gostaria de falar? Complementando o que o Dr. Alex falou, né, e corroborando com tudo, realmente a nossa gratidão por poder participar desse momento e contribuir, né, com a nossa sociedade. Estamos sim, né, dispostos a estar presente também e auxiliando mais ainda a nossa população, né, sabendo dos nossos colaboradores, realmente também que no momento, né, alguns encontram-se empregados e outros infelizmente não. Então, a gente vem sim a fazer esse agradecimento a todos e nos disponibilizar, né, para que qualquer coisa que seja necessário, ou de esclarecimento, ou realmente de conhecimento de informações, o Instituto ele está à disposição para que isso ocorra. Então, agradeço vocês pela disponibilidade, pelo convite, e tenham uma ótima tarde. Marcos, gostaria? Nem apenas agradecer, e assim como o Dr. Alex já falou, a Fran já comentou, nós nos colocamos à disposição do município no que for necessário, seja para ajudar novamente num outro desafio, bem como para esclarecer qualquer ou eventuais dúvidas que surgiram. Ok? Muito obrigado também. Em nome da Câmara dos Vereadores, da Frente Parlamentar, também nos agradecemos a presença, a disponibilidade de vocês virem aqui conversar conosco. E também, em nome do município, né, em nome da população de Criciúma, agradecer o empenho de vocês, os desafios que vocês assumiram e vocês conseguiram bravemente, né, apresentar. E teve 90 pessoas que faleceram, mas teve muito mais que isso que sobreviveram graças ao trabalho de vocês. Então, isso também importa muito para cada pessoa, como diz o vereador Paulo, que se não fosse o hospital, eu não teria sobrevivido. Então, o hospital teve muito mais acertos também. Então, muito obrigada. Nós esperamos que essa pandemia esteja realmente dando tchau para nós, né? E, quem sabe, um dia nós podemos voltar um outro processo em uma outra ocasião. Tá? Muito obrigada a todos. E nós encerramos a nossa reunião da Frente Parlamentar sobre o Covid. Muito obrigada pela presença dos vereadores também.